Agosto de 1968. São 2h da manhã. Uma criança de 6 anos caminha descalça por uma estrada vicinal em Signa, na Toscana. Natalino Melli está sozinho. Seus pais não estão com ele. Um morador local avista o menino e aciona a polícia. Quando os agentes chegam à beira da estrada, encontram um Fiat 600 estacionado. Dentro do veículo, 2 corpos. As vítimas são Bárbara Lotti, 32 anos, e Antônio Lobianco, 29. Os dois têm um caso extraconjugal. Ambos foram mortos com múltiplos tiros. Natalino dormia no banco traseiro do carro durante o ataque. Bárbara Lotti era casada com Stefano Melli, pai de Natalino. Melli tinha 37 anos, era sardo. Trabalhava como operário. Vizinhos o descreviam como homem quieto e controlado. A polícia interroga Melli. Em poucas horas, ele confessa o assassinato. Mas seu depoimento é cheio de contradições. Ele muda a versão dos fatos 3 vezes na mesma noite. A perícia balística identifica a arma, uma pistola Beretta calibre .22, com munição Winchester série H. As cápsulas recuperadas no local são marcadas com uma letra específica, a letra H. Em 1970, Stefano Melli é condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Lobianco. O caso é oficialmente encerrado. A Beretta calibre .22 nunca é encontrada. 12 anos depois, em 1982, um casal é assassinado nos arredores de Florença. As cápsulas encontradas no local têm a mesma marca, Winchester série H. A mesma arma. Mas Melli estava na prisão. Então quem atirou em 1968? Em setembro de 1974, um casal é encontrado morto dentro de um carro na estrada de Borgo São Lorenzo, a poucos quilômetros de Florença. As vítimas são Pasquale Gentilcore, 19 anos, e Stefania Pettini, 18 anos. Gentilcore foi atingido por 7 tiros. Stefania Pettini, por 16. O corpo dela apresentava marcas de faca, 31 perfurações. Era uma violência fora do comum. A perícia balística identifica os projéteis. São calibre .22 long rifle, disparados por uma pistola Beretta modelo 70. A mesma arma usada no duplo homicídio de agosto de 1968. O resultado causa impacto imediato na investigação. Stefano Melli está preso desde 1970. Ele não pode ter cometido este crime. A polícia é forçada a reconsiderar tudo. Os investigadores revisam os depoimentos de 1968. Melli havia afirmado repetidamente que não agiu sozinho. Na época, a polícia descartou essa versão. Agora ela ganha nova credibilidade. Melli havia mencionado o nome de Francisco Vinci durante os interrogatórios de 1968. Um sardo, conhecido da família. A polícia havia ignorado a pista. O inquérito é formalmente reaberto. Entre 1974 e 1981, não há novos crimes registrados com a mesma arma. São 7 anos sem ocorrências. Depois, em junho de 1981, o padrão retorna. Em 6 de junho de 1981, Giovanni Fodi, 30 anos, e Carmela Denúcio, 21 anos, são assassinados no Vale do Moço, perto de Escandice. A arma é a mesma. Carmela foi mutilada. A região pubiana foi removida com um instrumento cortante. Em outubro do mesmo ano, Stefano Baldi, 26 anos, e Susana Cambi, 24 anos, são mortos em Calenzano. O mesmo calibre, a mesma mutilação. A polícia reconhece um padrão sistemático. Em 1982, mais um casal. Em 1983, mais 2. Em setembro de 1984, Claudio Stefanati, 21 anos, e Pia Runtini, 18 anos, são assassinados em Vicchio. 6 casais em 4 anos. 12 vítimas no total. O jornalista Mario Spezzi, do jornal La Nazione, começa a cobrir os crimes em 1981. Ele é o primeiro a usar publicamente o termo que a imprensa italiana vai adotar: il mostro di Firenze. O legista Dr. Mauro Mauri analisa as mutilações.
O corte é limpo, executado com precisão. Maury declara formalmente que o autor demonstra conhecimento anatômico. A teoria do médico assassino começa a circular entre os investigadores. A investigação se volta para o clã Sardo. Francesco Vinci e seu irmão Salvatore Vinci vivem na Toscana desde os anos 60. Os dois têm antecedentes criminais. Salvatore esteve diretamente envolvido com Barbara Lotti antes de sua morte. Em 1984, Francesco Vinci é preso como principal suspeito. O promotor Pierluigi Vinha conduz o processo. Mas em setembro daquele mesmo ano, enquanto Vinci está detido, um novo casal é assassinado. O suspeito errado está na prisão. Em setembro de 1985, 2 turistas franceses acampam nos arredores de San Casciano Val di Pesa. Nadine Mauriot tem 36 anos. Jean-Michel Cravechille tem 25. Em 9 de setembro de 1985, um ciclista descobre os corpos. Nadine havia sido mutilada. Era o 8º duplo homicídio em 11 anos. A mesma pistola calibre .22, os mesmos projéteis Winchester Série H, o mesmo padrão de mutilação. A perícia confirma, é o mostro deferente. Dias depois do crime, o promotor Pierluigi Vinha recebe um envelope pelo correio. Dentro, um pequeno pedaço de tecido humano retirado do corpo de Nadine Mauriot. O envelope não tem remetente identificado. O mata-selo indica uma cidade na Toscana. Para Vinha, o assassino não está apenas matando, ele está se comunicando. Francesco Vinci estava preso desde 1984. Os crimes de 1985 provam que ele não pode ser o monstro. A polícia liberou o homem errado. A crise institucional força uma resposta do governo italiano. Em outubro de 1985, o Ministério do Interior autoriza a criação de uma força-tarefa exclusiva para o caso. A unidade recebe o nome de Esquadra Anti-Mostro. O comando é entregue ao comissário Ruggero Perugini, da Polizia di Stato de Florença. Ele tem 50 anos e uma reputação de rigor absoluto. Perugini organiza um banco de dados com todos os suspeitos investigados desde 1968. São mais de 100 nomes. A esquadra começa a cruzar histórico criminal, registros de armas e perfis psicológicos. O jornalista Mário Spezzi acompanha o trabalho da esquadra de perto. Em suas reportagens no La Nazione, ele apresenta ao público um nome novo. Pietro Pacchiani, agricultor de Mercatale Val di Pesa. Pietro Pacchiani tem 66 anos em 1966. Em 1951, ele foi condenado a 13 anos de prisão por assassinar o amante de sua namorada. Ele esfaqueou o homem dezenas de vezes e violentou a namorada ao lado do cadáver. Pacchiani também foi condenado por abusar das próprias filhas durante anos. Ele mora a poucos quilômetros de vários dos locais dos crimes. A esquadra coloca sua propriedade sob vigilância. Em paralelo, uma teoria alternativa ganha força na imprensa. Jornalistas e criminologistas especulam que os assassinatos eram encomendados por uma seita satânica florentina. O promotor Vigna não descarta a hipótese de mandantes ocultos. A esquadra anti-mostro tem agora um alvo concreto. Pietro Pacchiani é agricultor, ex-presidiário, vizinho das cenas dos crimes. Perugini solicita autorização judicial para revistar sua propriedade. O próximo passo é a busca. Em 1994, Pietro Pacchiani senta no banco dos réus, no Tribunal de Florença. O processo dura meses. A imprensa italiana transforma cada sessão em espetáculo nacional. O promotor Pierluigi Vinha apresenta 53 indícios contra Pacchiani. Nenhum é diretamente conclusivo. Não há arma. Não há testemunha ocular dos crimes. Em novembro de 1994, Pacchiani é declarado culpado e condenado à prisão perpétua. Durante todo o julgamento, ele nega qualquer envolvimento.
chora em público de ser apenas um agricultor humilde. Em fevereiro de 1996, o Tribunal de Apelação de Florença reverte a condenação. Os juízes consideram as provas insuficientes para sustentar a sentença. Patiani é libertado. Nesse mesmo ano, Giancarlo Lotti, um homem de 50 anos sem registro criminal relevante, procura a polícia. Ele confessa ter participado de alguns dos assassinatos. Cita Patiani e Mario Vanni como organizadores. Lotti descreve os crimes com detalhes específicos que nunca foram divulgados à imprensa. Os investigadores abrem um novo processo. Patiani seria rejulgado. Vanni é preso em 1997. Em 22 de fevereiro de 1998, Patiani é encontrado morto no chão do apartamento em Mercatale. Ele tinha 73 anos. A causa oficial é parada cardíaca, mas o laudo aponta níveis elevados de medicamentos no sangue. Patiani morre antes do segundo julgamento. Mario Vanni e Giancarlo Lotti são julgados em 1998. Vanni recebe prisão perpétua. Lotti é condenado a 26 anos por colaborar com a acusação. 16 pessoas foram brutalmente assassinadas nas colinas da Toscana. Milhares de páginas de investigação, dezenas de suspeitos, múltiplos julgamentos e ainda assim a bereta calibre 22 que ceifou todas aquelas vidas nunca foi encontrada. O monstro de Florença levou seus segredos para o túmulo. Ou talvez ainda caminhe livre pelas mesmas estradas onde há mais de meio século um menino de 6 anos viu o rosto do mal pela primeira vez. Se este caso deixou você com perguntas sem resposta, você não está sozinho. Deixe nos comentários o que você acha. Patiani era culpado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. O próximo caso começa em breve.